How are you? Como vocês estão? I'm fine. Thanks. And you? Eu tô bem, obrigada. Vocês? Vamos começando mais uma semana abençoada, com a graça de Deus. E no final da semana nós temos aí simulado. E nós vamos arrasar no simulado, não vamos não? Eu sei que vocês vão. Pessoal, aqui ó, vamos começar aqui o cronograma. Então temos aqui o cronograma dessa semana, né? Semana de 15 a 19/6, certo? Então, let's start, ok? Essa semana tá bem tranquilinha, bem light, pouco exercício, pouca coisinha. Então nós vamos ler, vocês vão ler o artigo de opinião. Se você não tá com o livro nas mãos aí, você pausa o vídeo e pega o livro, tá? Acompanha comigo com o livro. Então, nós temos aí, a página 31, nós temos um artigo de opinião, certo? Vou mostrar aqui o artigo de opinião. Então, vocês vão ler o artigo de opinião, da página 31. Primeira coisa é a página 31. Depois a gente volta na 30 para responder de acordo com o texto. Esse livro é meio doido mesmo, mas é isso aí. Peraí, só um pouquinho que eu tô localizando o texto aqui. Essas aulas virtuais, essas aulas remotas, a tia não tem muita facilidade com tecnologia, não. Voltei lá de novo. Peraí que eu chego lá, achei. Então, o texto de vocês é esse aqui, né? Tem aí no livro, ó. Confere aí pra mim, por favor. Olha aí, ó, página 31. Né? Então, How Trump has already changed immigration policy. Como que o Trump já mudou, né? Já conseguiu mudar a política de imigração no país. É o título do texto. Então, vocês vão ler esse artigo de opinião, né? Na verdade, é um e-mail. É um artigo de opinião. Inclusive, o título da matéria, o título aqui do livro, é artigo de opinião. E vocês vão entender o que tem no texto. E depois que vocês souberem do assunto que se trata o texto, vocês vão responder a página 30, 31 e 32, certo? Então vamos lá, vamos explicar cada exercício. Na página 30, começa com 3 presidentes aí dos Estados Unidos. Então na letra A tá perguntando: What kind of government is there in the USA? Essa aí vocês podem responder em português. Mas se vocês pesquisar um pouquinho, vocês dão conta de colocar em inglês, né? Então, que tipo de governo existe lá na América, lá nos Estados Unidos da América? Letra B, letter B. Do you recognize these American presidents? Name them. Então, você reconhece a foto desses presidentes dos Estados Unidos, americanos? Põe o nome neles, né? Então, esse primeiro aí eu acho que é um pouco mais difícil para vocês. É o George Bush. Então, pesquisa na internet aí que vocês encontram o nome do George Bush. O do meio, acho que todo mundo conhece, né? Barack Obama, pesquisa para saber como é que escreve o nome certinho. E o último é o atual presidente aí, é o Donald Trump, certo? Letter C. Next aí, então, peraí, deixa eu ir lá aqui no mouse. Who is the current president of the United States? Então, quem que é o presidente atual dos Estados Unidos? Quem está vigente agora? Então, eu já até respondi essa aí, ó, na explicação da letra B. Number 2. Então, no número 2 tem a ver lá com o e-mail da Cida, né? When reading Cida's email. Quando você lendo o e-mail da Cida, tá discutindo, tá falando sobre imigração, immigration. Mas o que significa exatamente essa palavra immigrate? O que significa essa palavra immigrate? Então, você vai entender e ler letra A, B e C aqui, ó, e descobrir qual é o significado da palavra immigrate. Então, vamos utilizar o dicionário aí, ou um aplicativo de tradução. Primeira coisa que vocês vão fazer, primeiro você tenta identificar, o que tem de palavra que eu conheço aqui? Eu conheço place, place é lugar, então escreve lugar. Go é o verbo to go, vocês conhecem também. Travel, também conhece.
né? Então, vai colocando aqui em cima a tradução das palavras que você conhece. Com essas palavras que você conhece, você entendeu o significado da frase? E qual dessas frases aqui, então, significa immigrate? Number 3, aí, ó, número 3. Vixe, tá vendo que eu sou boa com o computador? O trem já foi lá embaixo. Vou voltar lá em cima. Vamos, computador. Ixi. Meu Deus. Number 3, achei. Então, na número 3, era pra gente discutir em sala, né? Como isso é um pouco impossível, eu peço só no grupo mesmo. Você vai responder, pode responder em português. Do you remember what Donald Trump promised to do in order to protect America from immigrant? Você lembra o que o Donald Trump prometeu para fazer, para proteger a ordem na América, lá, a ordem dos imigrantes na América? Vamos olhar lá no texto, que provavelmente no texto tem. What about his immigration policy? Do you remember any news about it? Então, é a respeito da política de imigração. Você lembra alguma novidade a respeito disso? Lá no texto também tem, tá? As duas perguntas é só olhar no texto, tá? E você vai responder em inglês, ok? Vamos descer aqui. Ó, tá chegando. Próxima página é a página que tem o texto. Então, vamos lá. Aí tá perguntando a respeito do texto. Que tipo de texto é esse? What kind of text is this? Isso daí também vocês podem responder em português. Where is it available? Onde que ele está disponível? In what section can you find it? Em qual seção você pode encontrá-lo? Então, tudo isso tem nos detalhes em volta do texto aí. What is its topic? Qual que é o tema, né? Qual que é o título aí do texto? É a respeito de quê o texto? Letra D. When was it written? Quem era o presidente da época? Né? Na época que foi escrito esse artigo de opinião, esse e-mail. Ok, página 32. Na página 32 aí, continuando a respeito do texto. Deixa eu colar aqui no meu livro. Leia o artigo novamente e complete as frases com as palavras que estão faltando. Então, essas frases aí nós temos lá no texto e está faltando algumas palavras. Em cada frase está faltando 2, 3 palavras. Então, vocês vão olhar lá no texto e vão completar. Página 6. Preste atenção, pay attention to how the text was written. Como o texto foi escrito. What kind of article is it? Qual tipo de artigo que ele é? How do you know it? Como você sabe disso? Então, what kind? An opinion article, an review article, a report article. O que é review article? Vamos pesquisar e descobrir o que é? O que é opinion article? E o que é report article? E como que você descobriu qual que ele é? Você vai responder aqui, ó. Você pode colocar em português a resposta de como você descobriu. Number 7. Vamos analisar, né, como que o escritor organizou e apresentou esse texto. Então, na hora que vocês vão analisar como que ele escreveu e apresentou o texto, então aqui, ó, eu apaguei as linhas aqui porque eu tive que apagar a resposta, né? Which are the key points presented by the writer? The writer, desculpa. Quais são os pontos principais, pontos chaves que o escritor apresentou? The writer presented. Aí vocês vão sublinhar e escrevê-los aqui embaixo, certo? Letra B e letra C, vocês vão colocar lá no Google Tradutor e ver o que está pedindo para fazer. No final aqui fala qual é a opinião dele a respeito da política de imigração do Trump. Tá? Então, vocês vão ler esse pedacinho do texto aqui, que fala sobre a opinião dele, e depois vocês vão responder qual é a opinião qual a opinião dele, do escritor, a respeito da política de imigração do Trump. Letra D. Check some words or expression
that may be used to indicate opinion. Então, vocês vão fazer um X em qual palavra ou expressão indica opinião. Which one is used by the writer? Quais delas foram usadas pelo escritor? Então, você vai marcar na que indica opinião e foi utilizada pelo writer, pelo escritor. Certo? Então, foi essa ou essa. Então, você vai ter que entender e descobrir o que é cada uma dessa. Ok? Pessoal, então, fica aí o vídeo. Qualquer dúvida eu estarei à disposição na hora da aula, né? Só perguntar lá no grupo. Não esquece de enviar no privado para eu marcar, tá? Quem não conseguir fazer no horário de aula, eu ainda estou dando uma chance para me enviar até às 18 horas do mesmo dia. Então, não esquece, porque hoje mesmo eu não recebo mais tarefa da aula passada. Porque tem muita gente que está esperando só a correção para poder enviar. E quando envia depois de corrigido, não vou marcar mais, porque aí a pessoa não fez, certo? E aqui, ó, estudar para o simulado, gente. Personality adjective, adjetivos que descrevem personalidades, tá lá no livro de vocês. Jobs, professions, né? Então, profissões, empregos, né? Connectors, os conectivos, que também tá lá, tudo tem no livro. Tem alguns que tem algumas fichas também, de adicionais nos cronogramas também para vocês estudarem, tá? Tenham um bom simulado. A segunda aula de hoje, a primeira aula são essas 3 páginas, 30, 31 e 32. A segunda aula de hoje é a correção dos exercícios propostos na aula passada, né? Na aula do dia 8/6. Que foram as páginas 23, 24, 25, 27 e 28. Eu tava colocando a correção aqui, mas eu não vou colocar, tá? Eu vou tirar essa correção aqui e vou enviar só lá no grupo a correção. Para quem estiver participando do grupo, vai receber a correção da aula passada, ok? Bye, bye, see you, até a próxima aula.